Kaya Sakura é um jovem japonês de apenas 31 anos que tem uma história muito legal e vai fazer sua estreia no UFC. Cara, não é uma estreia qualquer. Ele vai lutar no evento numerado, na luta principal, valendo o título. Mas, cara, o que que esse cara tem de tão especial? O UFC 310, que vai acontecer no dia 7 de dezembro, tinha como luta principal Belal Muhammad versus Shavkat Rakhmonov pelo título dos meio médios. Porém, o campeão, o Belal Muhammad, ele teve que sair da luta. Ele teve uma inflamação, ele teve uma infecção no pé e teve que se retirar. Com isso, a luta co-principal passou para ser o principal, a cereja do bolo do evento, que é Alexandre Pantoja contra Kaya Sakura. O Kai, ele foi campeão do Rising e ele abdicou do título para ir pro UFC, mas ninguém sabia qual seria a primeira luta dele no evento. Tinha uma suposição, tinha um boato que seria pro Pantoja, mas as pessoas até que duvidaram, pô, o cara vai chegar no UFC e já vai lutar pelo título, mas foi isso aí que aconteceu mesmo. Ele vai lutar pelo título do UFC contra o Alexandre Pantoja. E, cara, o Pantoja tá a uma finalização de empatar com o Demetrius Johnson com o maior número de finalizações. No top 10 da categoria dos pesos moscas, o cartel dele tá 9-0. Ele praticamente zerou a categoria, não tem competitividade. Provavelmente ele vai ter que subir de categoria, ele tem essa chancela. E ele bateu em todo mundo antes de se tornar campeão. E quando ele se tornou campeão, qualquer luta que ele pega é revanche. E as pessoas querem novidades. E que novidade melhor do que pegar um japonês campeão lá da Ásia e trazer pro UFC e falar, olha, ó, luta com o Pantoja. Esse japonês, o Kaya Sakura, ele foi campeão dos pesos galos, ou seja, 61 quilos, uma categoria acima dos pesos moscas. E ele tá descendo de categoria para lutar com o Pantoja. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser bom que ele pode ter mais explosão, pode ter mais força, mas pode ser ruim também porque ele pode ficar debilitado, né, com corte de peso. Quando eu trabalhei com o Renato Rebelo um tempo, ele me falou assim, os jovens de hoje têm um chip da modernidade. E isso é bem verdade. É que eu não tinha pensado, eu não tinha dado um nome pra isso. Se você perceber, as pessoas mais jovens, ou seja, sei lá, o seu primo, o seu filho, sei lá, seu irmão mais novo, ele vai ter uma tendência, ou você mesmo pode ser a pessoa mais nova, né? Ele vai ter uma tendência de, quando vê uma tecnologia nova, ele já sabe mexer, sei lá, ele vê um aspirador de pó elétrico assim, ele sabe apertar um botão e fazer funcionar. Eu já não sei fazer, entendeu? Eu tenho que ler manual, sei lá, ver um tutorial no YouTube. Mas eu lembro que quando eu era mais novo e, sei lá, tinha aqueles Nokia 1100, cara, eu sabia mexer em tudo. Minha mãe ficava falando, meu Deus, esse menino é um gênio. O Kaya Sakura, ele tem esse chip da modernidade, porque desde muito cedo ele foi apresentado pro mundo que ele tinha que fazer conteúdo. Por quê? Porque o irmão mais velho dele, Mikuro Asakura, era um popstar no Japão. Era um cara que brigava nas ruas e gravava e era um valentão que, assim, ninguém conseguia vencer. Um determinado dia, quando o Kaya Sakura tinha 18 anos, esse irmão chamou ele pra sair de madrugada, deu uma luva de boxe pra ele e falou: tá, agora você vai lutar comigo. Foi a primeira vez que o Kaya Sakura lutou. E ele falou que ele começou a desviar bem dos golpes. E a partir dali, ele falou: "Não, eu vou começar a treinar MMA." Aliás, uma curiosidade bem interessante, lembra uma vez que o Floyd Mayweather foi lutar no Japão, uma luta exibição e nocauteou aquele japonês sei lá, no segundo round? Era o irmão do Kaya Sakura, esse japonês. Voltando, o Kaya Sakura percebeu que ele tinha um talento natural para as artes marciais, e eu vi o vídeo. Cara, ele fazia um jogo de pé interessante. Eu gosto da forma que ele fazia o footwork, foi bem legal, as esquivas deles, muito boa, e é um talento nato dele, é um talento que já é dele, porque era a primeira vez que ele lutava e já estava tendo todo esse jogo de esquivas, esse gingado, então, assim, é natural dele. Ele é um cara meio que fora da curva. O Kaya Sakura, se o Pantoja não tivesse zerado essa categoria, o que eu acho? Eu acho que ele lutaria com o Manel Kape, porque ele já tem uma história com o Kape. Exemplo, o- ele venceu o Kape em 2018. Na revanche entre eles, o Kape venceu. E o Kape nocauteou ele. E com esse nocaute, se tornando campeão peso galo do Rising, ele se credenciou para ir pro UFC. E ele lutou com, sabe quem na primeira luta no UFC? Um tal de Alexandre Pantoja. Cara, que azar do Cap, cara, pelo amor de Deus. E aí, o Kaya Sakura agora vai fazer essa mesma pegada, esse mesmo trajeto, essa mesma rota. Ele vai sair do Rising sendo campeão dos pesos galos e vai pegar o Alexandre Pantoja. E o Dana White gosta da personalidade do Kaya Sakura, porque ele não vai ser um cara que apenas vai trazer performance ou vitórias, né? É um cara que vai trazer público. Isso é o mais importante. Cara, se você for no Instagram dele, ele é muito engajado. Se você for no Twitter dele, ele é muito engajado. Se você for no
O YouTube dele, cara, ele tem um canal de 1 milhões de seguidores. Ele tem outro canal pra outra coisa. Assim, ele tem vários nichos dentro dele. Exemplo, eu, Gustavo Marques, eu sou um cara que eu sou otaku. Consegue entender? Eu gosto de animes. Eu também gosto de rock, mas eu também gosto de MMA. E eu também gosto de, sabe? Então, assim, o Kaya Sakura, se eu fosse igual o Kaya Sakura, eu ia fazer um canal pra rock, um canal pra anime, um canal pra MMA. Esse é o Kaya Sakura, ele é um cara que tá fazendo conteúdo pra toda coisa e tudo que ele faz tem muito alcance. Então, eu tenho certeza que o UFC, como empresa, gostaria muito que ele se tornasse relevante na empresa. Se tornar campeão, melhor ainda, porque tenho certeza que vai trazer bastante público. E o UFC nunca teve um campeão japonês, então tenho certeza que o UFC iria gostar bastante do nosso Kaya Sakura se tornar campeão. Mas aí ele tem uma pedreira pela frente, né? Mas assim, o Kaya Sakura, ele se importa bastante em produção de conteúdo. Exemplo, ele fez conteúdo com a Nina Marie já. E, cara, ele já tentava falar o inglês, ele já puxava umas palavras, ele errava bastante, mas assim, ele não tinha medo de errar. E eu acho que isso é muito interessante, cara. Isso é uma característica que é pra poucos. Exemplo, eu, eu tenho um perfeccionismo que às vezes eu prefiro não fazer do que fazer. Mas isso tá errado. Você tem que fazer mesmo errando. E você errando, você se obriga a não errar mais, entendeu? Então, essas características essas fazem com que ele seja um cara fora da curva, um cara que vai trazer holofote, um cara que vai trazer performances boas. Independente se ele vai vencer título ou não, acho que ele vai ser um bom ativo pro UFC. Ele vai ser um bom ativo para a organização de visibilidade do público japonês, ou até mesmo de públicos que não são japoneses, mas que gostam da cultura oriental. Exemplo, eu, né? Por ele falando da história dele, lutando com o irmão dele, parecia muito, sei lá, Sasuke e Itachi lutando lá em Naruto, ou sei lá, o pessoal lá de. Deixa eu ver, qual que é o nome do anime? Tokyo Revengers, que tem as gangues que vão lutando entre si. Então, assim, é uma característica bem legal, cara, que tem uns nuances bem interessantes. Eu tô bem interessado em ver como que ele vai atuar no UFC, como que ele vai se comportar na categoria, as coletivas de imprensa, que são totalmente diferentes no UFC. Tem várias coletivas, várias entrevistas, e, e semana de luta é uma correria do caramba. Tem que ver se ele vai conseguir se adaptar com tudo isso. E, e espero que ele seja um bom ativo aí na organização. Tô ansioso pra ver como é que vai ser essa luta e eu confesso que vou estar torcendo pro Pantoja, sem dúvida alguma. Não só porque ele é brasileiro, mas principalmente por isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós estamos dando All Stars. Meu nome é Gustavo Marques. E, cara, eu vou começar a fazer vídeos assim, descontraídos, falando uma coisa pontual por dia. Por dia. Quem sabe um dia aí eu faço uns vídeos mais elaborados, porque é o que eu gosto de fazer, mas se eu ficar pensando só em fazer vídeo elaborado, eu vou acabar não fazendo, porque é muito demorado e só de pensar cansa e eu vou ter que contratar muita gente, então eu vou fazer vídeos assim, não tão elaborados, todo dia, pra vir conversar com você. Pode ser? Então, nos vemos amanhã e até mais.